Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à segunda aula dessa que é a maior formação de novos profissionais para o mercado financeiro que já aconteceu no Brasil. E hoje a gente vai começar a falar sobre quais são as principais características que você precisa ter para se dar bem e fazer carreira no mercado financeiro, uma carreira muito bem sucedida. Além de quais cursos de graduação que mais podem ajudar você a dar o próximo passo nessa formação. Para essa segunda aula, eu tenho uma convidada mais do que especial, mas segura a emoção, que eu vou te apresentar ela daqui a pouco. Antes, 2 recados importantes e bem rápidos. O primeiro deles é que as 4 primeiras aulas dessa formação são gratuitas e já vão te dar, somente elas, um certificado de participação para você colocar no seu currículo. Mas para isso, em cada uma dessas 4 aulas, eu vou falar um código no final, que você deve postar aqui nos comentários. É importante reforçar que só vai receber o certificado de participação digital quem postar aqui embaixo o código de cada uma dessas aulas gratuitas. O nosso time está avaliando cada um desses comentários também como uma primeira triagem, para dar uma bolsa de estudos para as pessoas que forem mais ativas e mais convincentes nesses comentários. Então, se por algum motivo você perdeu a primeira aula, aproveita e clica aqui para assistir, aqui em cima. Bom, recapitulando então, na primeira aula dessa formação eu te contei o que faz desse treinamento algo tão especial e uma grande oportunidade para você e para mim também. Mostrei alguns dados da transformação que está acontecendo agora mesmo no mercado financeiro, como ele está aquecido, com milhões, literalmente são milhões, de brasileiros começando a investir nos últimos meses. Os recordes de resultados das empresas do setor, os movimentos bem quentes de fusões e aquisições que estão movimentando bilhões de reais nos últimos meses. E as infinitas possibilidades de posicionamento para você, com mais de 1.900 vagas de trabalho abertas a serem preenchidas nesse exato momento. Eu espero que você tenha entendido o que faz essa formação algo único no mundo, isso mesmo, no mundo inteiro, e uma oportunidade tão especial que vai te entregar desde a pós-graduação até a certificação necessária para trabalhar no setor. Além disso, temos o Marketplace, que vai criar a rede de contatos premium para os novos profissionais que a gente vai formar aqui. E o processo seletivo para trabalhar no meu time de análise de investimentos em São Paulo, com salário de até R$25 mil mais bônus. Ou seja, tem muita coisa em jogo aqui. Tudo está sendo feito com muito cuidado e carinho. É um projeto realmente único. Mas agora chegou a hora da gente falar de você. O que você precisa para participar disso tudo? Será que essas oportunidades se encaixam no seu perfil, pessoal e profissional, no seu momento de vida? Todo o barulho que essa formação está fazendo levou uma série de questionamentos que eu recebi por e-mail e através das mídias sociais nos últimos dias. Dentre as principais dúvidas das pessoas, bastante gente me pergunta quais são os diplomas de graduação necessários para conseguir uma dessas vagas. Será que eu sou capaz de fazer o curso? Se por acaso algum curso ou profissional específico leva vantagem no nosso processo seletivo ou para conseguir uma das vagas dessa formação aqui. E principalmente se é possível alguém que não tenha diploma em economia, administração, ciências contábeis ou que nunca tenha trabalhado em investimentos acompanhar essa formação. Ainda que o objetivo final não seja fazer carreira necessariamente e se posicionar no mercado financeiro. A gente rodou uma pesquisa junto à lista de interessados nessa formação. Você talvez tenha recebido esse formulário de pesquisa no seu e-mail. Boa parte dos interessados fez graduação e hoje atua em áreas como direito, medicina, fisioterapia, nutrição, biologia, tantas outras. A primeira coisa que eu posso falar é que sim, essa formação é para vocês também. Ela não é excludente e foi estruturada desde o início para transmitir o que é essencial e prático em finanças e análise de empresas e investimentos. Muito além dos processos seletivos e da colocação profissional no mercado financeiro, essa formação é necessária para todos os tipos de profissionais. Você não aprende finanças como você vai aprender aqui na escola. Não aprende na faculdade, mesmo que tenha feito faculdade de economia como eu. Olha, eu cursei minha graduação, como eu já te falei na primeira aula, na USP, em economia. Depois eu fui fazer um mestrado em finanças na GV, fui para Nova York estudar com a Nassim Taleb, estudei em Colômbia também, por exemplo, e sinceramente, eu não aprendi os conceitos e as práticas, principalmente, que vão ser transmitidas nessa formação. Eu fiz 4 anos de faculdade de economia e sabe quantas matérias práticas sobre o mercado financeiro eu tive nesses 4 anos? De verdade? Uma, isso mesmo, só uma matéria em 4 anos de formação. Então essa formação vai ser focada para o conhecimento essencial e prático,
adquirido ao longo do tempo de atuação na área e vai ser transmitido pelos principais profissionais de cada setor da economia. Eu inclusive te mostrei a lista de professores na primeira aula, de alguns deles pelo menos. Essa formação é necessária tanto para quem cursou economia, administração, engenharia ou contabilidade e quer trabalhar no mercado financeiro, como também, talvez principalmente, para quem tem um negócio próprio e atua em áreas diversas, como direito, veterinária, comércio, medicina, para os profissionais liberais em geral. E por uma razão muito simples, você nunca aprendeu isso. E vai se tratar de algo essencial para atingir o máximo potencial financeiro, seja do seu negócio, seja do seu patrimônio pessoal e da sua família. De nada adianta você ser o melhor profissional do mundo na sua área, ter agenda cheia e faturar alto. Você só vai atingir o máximo potencial financeiro e de monetização do seu negócio se você souber sobre finanças e investimentos. Quer dizer então que não tem vantagem nenhuma em eu ter uma economia no currículo, por exemplo? Calma. É claro que nesse caso há uma sinergia inicial maior nos temas. Claro que sim. Quem entrou na faculdade de economia já prestou vestibular preparado para lidar com alguns termos que vão ser apresentados nessa formação, pensando desde sempre em se posicionar no mercado. Isso é até um tanto óbvio. Mas olha só, também tem uma outra via, um jeito diferente de você olhar para essa história. Essas graduações trazem um monte de vícios e uma série de conceitos e teorias que serão desconstruídas na nossa formação, que tem um viés totalmente empírico e prático. Muitas dessas formações são um mapa errado. E como eu sempre insisto, não ter mapa é melhor do que ter um mapa errado. Então, resumindo, a minha resposta é sim. Sua formação e área de atuação atuais, independentemente de quais sejam, te credenciam para participar disso. Você vai conseguir acompanhar o conteúdo. A única prerrogativa necessária é que você possua um diploma de graduação, em qualquer área ou instituição que seja. E o que você vai aprender aqui não apenas é importante para qualquer área de atuação, como necessário, porque é algo que está relacionado à sua remuneração, à sua liberdade financeira e à sua construção e gestão do seu patrimônio pessoal, o patrimônio da sua família inteira. Você vai ter uma imersão completa sobre como se avaliar uma empresa, uma ação, um portfólio, seja ele do seu negócio ou mesmo o seu patrimônio pessoal. Outro ponto importante aqui é o seu perfil pessoal. O que eu procuro em um profissional para trabalhar na minha equipe? Qual característica que mais valoriza um profissional? Ou que o mercado mais valoriza em um profissional? Eu te falo com total transparência. Não é nenhum conhecimento técnico específico ou teórico, alguma planilha que você saiba preencher melhor do que os outros. Também não é nenhum título ou detalhe que esteja no seu currículo. O que eu mais valorizo em um profissional é a obstinação. De todas as pessoas com que eu trabalhei no mercado financeiro, uma única característica, ela é comum a todos os melhores. A vocação em desempenhar aquilo. A ver o mercado de capitais como algo que pertence à sua própria vida. A misturar um pouco aquele frenesi com o mercado consigo mesmo. É ver o mercado como uma tarefa a ser batida todos os dias. Você ser obcecado com aquilo. É isso que diferencia os melhores, os verdadeiros grandiosos dessa história de quem é apenas bom ou medíocre. Bom, como eu disse no começo dessa segunda aula, hoje eu trago aqui uma convidada muito especial, que é alguém que trabalha na minha equipe, que faz diferença na minha equipe, todo dia, e de que é respeitada pelos pares e respeitada pelos maiores gestores de investimento desse país, que lidam com bilhões e bilhões de reais. A ideia é você conhecer o perfil de uma pessoa que hoje é super bem sucedida trabalhando na área. Qual faculdade que ela fez? Como que é a rotina dela? O que mais atrai ela em finanças e no mercado financeiro? Ana, seja muito bem-vinda e obrigado por ter cedido um pouquinho do seu tempo para conversar aqui conosco. Obrigada, Felipe. Qual é a sua formação e como que você veio parar no mercado financeiro? Bom, eu sou jornalista, me formei em jornalismo. Apesar de, desde o início da minha carreira, eu sempre ter trabalhado com temas ligados à economia e mercado financeiro. Até foi curioso que o meu primeiro estágio foi numa agência de notícias voltada para mercado financeiro e eu precisava daquele estágio porque era o único que era meio período, né? Uhum. E eu precisava tinha um outro emprego, então eu precisava achar um estágio que fosse meio período. E acho que foi um dia de muita sorte na minha vida e hoje eu vejo isso de forma mais nítida, porque eu lembro que na minha entrevista de emprego a minha chefe me propôs um desafio, né?
ela perguntou se eu já tinha trabalhado com alguma coisa ligada à economia, se eu tinha conhecimento na área de economia, e eu fiz jornalismo justamente porque eu achava que eu ia trabalhar com política, com cultura, com outras coisas, né? E quando a gente é jovem, a gente é bem sincero nas entrevistas de emprego, né? E eu lembro que a minha chefe me perguntou assim, nem sabia que ela ia ser minha chefe, mas ela me falou assim: Ana, você gosta de economia? Você se interessa? Você lê sobre economia? E eu, mega sincera, falei assim: não. Um belo jeito de começar. Estudei num colégio tradicional de São Paulo e eu sempre tive dificuldade com matemática, eu gostava mais de escrever e não estava nos meus planos. E eu falei para ela, eu falei assim: não, eu nunca me interessei, mas eu gosto de aprender, quando você tenta dar uma salvada, né? E ela falou assim: então eu vou te fazer um desafio, eu vou fazer você gostar de economia. E conseguiu? Ela me contratou. Olha que louca, né? Ela me contratou e foi muito natural para mim. Eu me senti à vontade no mundo da economia, no mundo do mercado financeiro, porque eu acho que a economia e finanças é uma coisa que permeia muito a nossa vida real, né? Quem não tem uma história ligada, sei lá, na família, seus pais não administravam bem as finanças em casa, ou você tem planos, você quer fazer viagem, você quer ter um estilo de vida diferente, e o caminho para isso é você saber lidar bem com suas finanças, né? E a própria observação da economia, eu no trabalho como jornalista, eu comecei a ver tudo sob uma outra ótica, né? Sobre essa ótica de que, no fundo, a atividade é uma coisa muito relacionada com a nossa vida real, né? Os indicadores econômicos saem, mas a gente vê na prática como isso afeta a vida das pessoas, afeta o nosso emprego, afeta ofertas de trabalho. Então, rapidamente, eu me apaixonei por economia, como a minha chefe prometeu que ela ia conseguir fazer. E no dia a dia, trabalhando com o mercado financeiro, também foi inevitável, assim, conversando com grandes empresários, com grandes empreendedores, foi muito inevitável ver a história daquelas pessoas e também pensar assim: poxa, eu tenho a aprender com isso, sabe? Tem um negócio na minha família, ou formas como esses grandes empresários e a história deles, e hoje dos gestores com quem eu me reúno mais, como isso pode ser aplicado na minha vida. Então, eu acho que todo mundo tem uma relação muito grande com economia, com finanças e com o mercado financeiro. Principalmente agora, né, com uma taxa de juros historicamente baixa, mesmo quem é dentista, quem é profissional liberal, vai ter que se especializar cada vez mais nisso, né? E a gente vai vendo que o mercado não é fácil e que quem se interessa só no fim de semana por ler alguma coisa e vai operar, tem uma chance de sucesso menor do que quem, a partir de agora, desse momento da economia que a gente está vivendo, vai se aprofundar e na pessoa física, né? Tentar obter ganho, melhorar a sua vida, melhorar a vida da sua família. Você falou dos gestores com quem você conversa bastante. Deixa eu pegar esse gancho aqui. Hoje você conversa de igual para igual com esses caras que gerem as maiores fortunas do Brasil, gerem bilhões e bilhões. Depois eu converso com eles e eles falam: putz, eles super bem impressionados com você. Que bom. Me mandam um monte de elogios, assim. Primeiro, parabéns por isso. Obrigada. E depois, você acha que a faculdade de jornalismo te ajudou nisso? Não, tenho certeza que não me ajudou, apesar que eu tive uma sorte enorme, porque o meu professor de jornalismo econômico foi o Rodolfo Amstalden, né? Hoje colega aqui na Empíricos, e é um dos professores aí no MBA, e eu já posso dizer, porque eu já fui aluna, que ele é um professor excelente. E sobre os gestores, assim, eu vejo que da mesma forma que muito pouco do que eu aprendi na faculdade me ajuda na prática, os gestores também, muitos deles não têm formação na área, né? Tem um gestor que eu considero o melhor gestor de ações, assim, com quem eu mais gosto de conversar, e a formação dele é engenharia, e ele gosta de fazer as análises de um jeito super simples, assim. E eu vejo que, assim, o principal para um gestor de ações, e que eu acho que nos coloca pessoas normais, né, que não são gestoras em pé de igualdade, é que eu vejo assim que o principal é ter a curiosidade, assim, sabe? No fundo, análise de empresas, acho que passa muito por, no dia a dia, a gente olhar
o restaurante do nosso bairro, como é que está a recuperação agora, com pandemia, como que os empresários estão se reinventando. Então, acho que isso tem muito a ver com vida real, assim. Eu acho que economia, mercado financeiro é muito ligado, né, à vida de todo mundo, assim. E eu vejo que grandes gestores têm esse hábito, né, de perguntar. Às vezes, muitos gestores, eu vejo, estou conversando, eles me perguntam, o que você acha? Qual foi a última coisa que você comprou online? Qual foi a sua experiência? Então, eu percebo que nesses comentários deles, eu acho que você tem que ter mais uma essência para aquela análise, uma observação, você fala muito de obstinação, né? Do que propriamente uma formação naquilo mais de faculdade e de teoria. Eu vejo muito mais a importância do conhecimento empírico, da observação, da prática. Eu concordo muito com você. E o que eu gosto é que eu vejo que o conhecimento que você, o Rodolfo, dividem com os funcionários, também com os assinantes, é muito um conhecimento da prática, né? Como você fala, né? O mundo é dos praticantes. O que a gente conversa nas nossas reuniões aqui internas, eu poderia falar para você, mas eu não tenho formação na área, eu sou jornalista. Não, assim, o que na prática a gente vê que faz parte do processo de análise é muito da experiência, do conhecimento do dia a dia, né, do que cada um tem para dividir, do que propriamente, assim, por exemplo, nunca teve um momento em que eu falei assim, não, aqui eu não estou conseguindo acompanhar, ou tem uma fórmula, uma teoria. Sim. Então, eu acho que, nesse sentido, o mercado financeiro é muito democrático. Eu concordo super com você. E o que mais te atrai no mercado? Você acha que é a remuneração, é o estilo de vida, é o impacto que você causa na vida das pessoas que leem você? O que mais te apaixona nessa história aqui? Olha, eu acho que tem a questão de remuneração, né? Eu que vim de uma outra área, da área do jornalismo, e também de outras pessoas com quem eu convivo, que não são da área, eu acho que as perspectivas para quem entra no mercado financeiro são muito boas, assim, de você ter uma liberdade de poder conquistar uma viagem que você quer fazer, de você se planejar, você dar uma segurança para sua família. Hoje eu que sou mãe penso muito por esse lado, eu imagino que quem está interessado em fazer o MBA também pense nisso, assim. Acho que não tem preço você estar numa carreira ou no mercado que você tem infinitas possibilidades, sabe? E que eu acho que eu vejo que depende muito do quanto você se esforça para você poder galgar espaços maiores, outras oportunidades. Eu acho que também, comparado a outras profissões, você tem uma flexibilidade, né, de trabalho, de horário. Eu acho que todo mundo do mercado financeiro tem a cabeça muito aberta, assim, para pensar muito no que é o seu estilo de vida e tentar casar um pouco com o dia a dia de trabalho, assim, né? Mas o que eu mais gosto mesmo do mercado financeiro é que eu aprendo todo dia, sabe? E eu percebi, assim, com o tempo, que isso me motiva muito. Tem óbvio, a questão da remuneração, de esquema de trabalho, mas eu acho assim, todo dia no mercado financeiro, eu me deparo com alguém muito bom no que faz, e aquilo me dá um combustível de pensar assim, nossa, eu preciso estudar, eu preciso ir atrás, eu preciso melhorar, aprender, e acho que quem tem esse perfil de não estar satisfeito com o lugar comum, de não estar satisfeito na sua zona de conforto, quem quer ir além, eu acho que o mercado financeiro é, assim, uma janela gigante para isso. Eu acho maravilhoso o que você falou, eu concordo muito com isso. Costumo brincar que o mercado financeiro é um campeonato de Fórmula 1, assim, que são os melhores caras atraídos para ele, tal, muito dinâmico, né? Tudo fechou o mercado, mas tem que ganhar no mercado de novo. Sim. E uma outra coisa muito bacana que você falou é essa história de que os gestores, né, os grandes analistas, investidores, sempre atrás de uma informação nova, né? Ele encontra com você, ele quer saber como que você comprou essa roupa, o que você está pensando em fazer no final de semana, e eu acho que é isso mesmo, né? A minha rotina é muito essa, assim, de ser... Eu brinco até da metáfora da esponja, assim, onde eu vou, eu estou tentando absorver uma ideia, então eu vou no shopping, lá vou almoçar no rodeio, pergunto para o Chagas do Iguatemi, como é que tá aí, como é que tá o movimento? Entro num táxi, como é que tá a praça? Assim, essa é parte da minha rotina, né? Outra parte é de muita leitura, de ler os research, de ler os jornais, uma terceira de conversar com gente. Conta pra gente e a sua rotina um pouquinho, como é que ela é?
Eu tenho um filho de 7 anos, então acho que todo mundo que tem filho sabe como que... Você foi mãe com 18, né? Não, Felipe, a gente é contemporâneo. Embora não pareça. Outro dia eu acho que eu vi alguma coisa que a gente gravou e alguém falou assim, nossa, Felipe, o trabalho te castigou, né? Castigou, é verdade. O mercado do campeonato de Fórmula 1 é duro, meu. Isso, exatamente. Então eu tenho um filho de 7 anos, acho que todo mundo que tá em casa aí na pandemia tá relembrando aí os back to basics, né? Voltando para a escola, aprendendo juntos, os desafios aí de home office. Então, e o engraçado que eu tenho visto também, até tem sido uma oportunidade de aguçar a observação nessa conversa com gestores, que tá todo mundo mais ou menos no mesmo barco, né? Sim. Eu tenho feito reuniões assim intensas com os gestores e tenho discutido muito com o pessoal da equipe como melhorar para ser mais acessível para o assinante. Esse trabalho de prever, de tomar as melhores decisões, eu acho assim que ninguém está discutindo fórmula da teoria econômica, está todo mundo com a mão na massa, meio que no mesmo barco, pensando o que fazer, como ganhar dinheiro. Tem que assumir uma postura muito humilde, né, Felipe? A gente estava conversando sobre isso outro dia, porque estamos lidando com o incerto e eu acho que nenhuma bagagem teórica eu estou vendo fazer muita diferença para quem está ganhando realmente dinheiro com esse momento. Ana, muitíssimo obrigado. Um privilégio falar com você. Parabéns pela sua trajetória e muito obrigado mesmo por ter cedido seu tempinho aqui pra gente. Obrigada. Bom, pessoal, eu espero que essa segunda aula tenha dado uma ideia de quais são os skills, as habilidades necessárias aqui e uma ideia se essa formação é para você. Assim como no final da primeira aula, o código de hoje que você deve postar aqui embaixo nos comentários é #o mercado é dos praticantes. Junto desse código, comenta o que você achou dessa aula e quais são as características que você possui que acredita que podem te ajudar nessa jornada. E marca alguma pessoa que você conhece, que você acha que precisa ter acesso a esse conteúdo que a gente está abordando aqui. Lembrando que esse comentário é condição necessária para você receber o certificado de participação das primeiras aulas. E aqueles que forem mais participativos, aqui embaixo, largam na frente na sua triagem por uma bolsa de estudo. Um grande abraço e até a próxima aula.